Fala, rapaziada, tem um corte aqui que eu queria ver do Cantarelli falando do futebol brasileiro. Eu queria assistir ele com vocês pra gente trocar uma ideia. Vamos assistir? Vamos analisar o que aconteceu aqui no campo. Mas eu queria começar, e queria que vocês falassem também se isso é importante, não é? Eu queria analisar o futebol brasileiro como um todo, cara. Porque, assim, começar nessa análise, daqui a pouquinho a gente vai pro campo. Porque, cara, tá tudo errado. Falei ontem, né? Tem que refundar errado. o futebol brasileiro. Tem que, assim, o que aconteceu em 2014, Seria o motivo para refundar? para refundar o futebol brasileiro, a gente piorou de lá pra cá. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Isso é verdade. Isso é verdade. Piorou a formação de jogadores. Temos menos jogadores fundamentais ou craques da bola ou decisivos, né? Do que tínhamos em 2014, né? Então, assim, piores jogadores. Eu acho que você vai analisar uma zaga que tem o Thiago Silva, ele é um jogador melhor do que Gabriel Magalhães e Marquinhos, na minha visão. Melhor, tecnicamente. Você olha, era melhor. Verdade. Eu acho assim que depois de 2014, cara, os caras tinham que sentar e falar assim, cara, acho que a gente tá fazendo alguma coisa errado e a gente precisa rever o que a gente tá fazendo, cara. Treinador, base, tudo. Melhor. E não rendeu na Copa, não tô dizendo isso, mas acho que a gente piorou de lá pra cá. E, cara, não tem como. Eu acho que o Brasil tem que parar de achar que as coisas se resolvem por acaso. Muito tempo o futebol brasileiro foi assim, foi. Mas o acaso levava a identidade ser formada. É surreal. O Brasil é assim em muita coisa, né? O talento em abundância fez que esses acasos acontecessem. E que a estrutural, planejada, tá, Então. parecia esse segundo plano. Só que cada vez mais. Mas não é hoje. Há muito tempo já tá na cara que só talento, mesmo quando a gente tinha talento. Nos anos 80 a gente tinha talento pra caralho e não ganhou. Sim, mas a gente nunca teve uma assim. O Brasil formava talento porque nascia nas ruas. Não tinha A formação vem se deformando. quantidade Né? de grama sintética que tinha na cidade. Era muito Isso aí é uma diferente. coisa completamente aleatória. O problema é que de 2014 para cá ficou claro o seguinte: o futebol brasileiro ele precisa recuperar a sua identidade. O que é uma identidade? Eu acho que os caras se apoiou muito, tipo assim, do que foi, tá ligado? De Ronaldo, Ronaldinho, da época de 2002, 2006 ali, eu acho que já tava no finalzinho de 2010. Mas depois, mano, desandou demais. Nossa, os caras que iam pra seleção, cara, gerava muita dúvida, muito conflito, assim. Então eu acho que realmente o Brasil precisa voltar, arrumar essa identidade aí, ter um estilo de jogo próprio. Identidade é o Haaland colocar um nome duplo na camisa dele, porque é uma tradição nórdica falar em entrevistas que a Noruega não vai ganhar, não sei o quê, porque é uma tradição do país. Ele é claramente norueguês, ele entende o que a Noruega significa, entende os passos que ele está dando. Assim, identidade. Mas a gente perdeu isso em tudo. Futebol no Brasil não é mais do povo. A gente construiu novas arenas porque a FIFA fez uma Copa no nosso país e exigiu reformulação completa dos estádios, algo que não aconteceu aqui, por exemplo. Né? A gente tem estádio sem cobertura, tem não sei o quê. Aqui no Brasil não podia, então reformulou. Aí arenas caras pra caramba. Arenas caras pra caramba exercem que o time que administra suba o preço dos ingressos. Subindo o preço dos ingressos, você tira o futebol de 80% da população brasileira. Essa que é a grande realidade. Então o futebol não é mais do povo. A base do futebol brasileiro há muito tempo, desde que eu tentei jogar, meu irmão tentou jogar, a galera que tá vendo a gente, provavelmente uma galera também já tentou jogar. E vocês acompanharam, a minha idade, eu sou de 88. O meu irmão é 92, igual o Neymar, assim, na mesma geração. Dessa época pra cá, todo mundo sabe que quem tentou jogar na base brasileira foi escanteado, não, o meu caso era ruim mesmo, mas foi escanteado por conta de tamanho e potência física, que é o que se priorizou na base do futebol brasileiro, que se prioriza até hoje. Sabe por quê? Porque é o que a Europa consumia há 10, 15 anos atrás. Isso é Então você começou defasado. a revelar jogadores com potência física e fortes fisicamente. Então, assim, matamos dessa forma o quê? O camisa 10. O camisa E aí você vê a Espanha só com os molequinhos ali na volância, ó. 9, o passe, Na própria o meio formação campo, tática, né? o Três fundamento. atacantes, três no meio campo. Todo mundo que tentou jogar na base, fora a participação dos empresários na base do futebol brasileiro. Estava contando pro Betão hoje uma história do Vasco da Gama, quando muda de Eurico para Roberto,
como tem um empresário que acabou sendo ali o principal empresário da base. Quem não assinava a base para poder botar quem não jogador no time assinava- de cima, Quem né? não assinava contrato rodava. Isso não é. Eu peguei o Vasco como um exemplo. Isso é em todos os clubes brasileiros. Então, assim. Carlos Leite fez isso no Corinthians também. pô. Flamengo também, quando entrou a Chapa Azul, tem... Cara, e é tão louco, eu tava vendo um vídeo que pra convocar uma seleção de base, tipo assim, os caras ligavam de um dirigente para o dirigente e depois fazia outra ligação e ia buscando ali quem que era os melhor, cara. Tipo assim, por fala. Quem tá destacando aí? E tipo assim, cara, isso é muito ruim, cara. Porque eu acho que o treinador tem que ver, tem que assistir, que vai convocar, tem que saber quem que é os caras que vai ajudou. trazer. A do Pelé, a relação Antes era o Uran. aí depois Uran, virou- exato. Então você tem a questão do tamanho, a questão da influência dos empresários nas bases do futebol brasileiro, em clubes que não têm dinheiro, então cedem para os empresários essa questão. E falta mão forte da CBF. É isso. Qual Doutrinando, CBF? né? Então, exatamente. É uma CBF que é de Brasília ou é do Rio? Qual CBF? Eu caí hoje num corte do Juca Kfouri há um tempo atrás, no CPI do futebol, falando sobre o José Maria Marinho. Caiu no colo dele, Não, lembra? e ele falando, olha o presidente da CBF. Eu recebi uma informação, político. fui apurar. O José Maria Marinho, ele viveu 1 ano e meio fazendo gato de energia. Sim. Informação do Juca Kfouri. Esse era o presidente da CBF, que roubou uma medalha. Lembra Tava disso? E que foi preso Isso. e cumpriu pena onde? Não. No seu apartamento. Não, na Não Trump foi ele Tower. que saiu pela porta dos fundos? Quando um Isso. foi preso? Não, ele foi preso e aí o Marco Polo Saiu pela porta. saiu para não ser preso. E aí foi pro Brasil e nunca pôde viajar com o Brasil para nada, enquanto presidente, porque se ele saísse do Brasil, ele era preso, até ele sair. A primeira e outra coisa, que aí a gente vive aqui no Charla, no dia a dia, você sabe que é assim, Betão, vocês sabem também. A gente começou a formar jogadores sem personalidade. Personalidade. O que é personalidade? Personalidade é o seguinte: ficou muito popular na geração de jogadores brasileiros a fala do seguinte: não, eu só me preocupo em jogar futebol. Eu só me preocupo. Quando você forma pessoas que só se preocupam em jogar futebol, a pessoa não vai entender a magnitude que é o cargo que ela ocupa ali, que não é somente jogar futebol. Os jogadores da seleção brasileira idolatram tantos atletas de NBA, mas parece que só idolatram na quadra. Porque em termos de compromisso, de visão social, de isso conhecimento, aí de é- O posicionamento, né? Vinícius Júnior, eu acho que é a exceção disso, né? Mas eu acho, mesmo assim, a gente formulou, tanto na imprensa brasileira, com os assessores de imprensa, muitos amigos nossos, mas eu vou falar isso. O jogador brasileiro ele ficou proibido de se posicionar sobre qualquer coisa. O staff criado em torno dele, da forma feita no Brasil, é um staff que torna o jogador incapaz de tomar decisões na vida sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. O cara não paga conta, o cara não faz nada. Ele apenas é doutrinado a pensar em jogar futebol. E aí, você pode falar, Isso é muito ruim porque não gera líder, né, cara? Não gera caminho da cabeça do cara pra poder melhorar. Isso faz muito sentido, cara. Isso faz muito sentido. isso não faz diferença. Faz. Porque na hora de uma Copa do Mundo são decisões grandes, são decisões de postura, são decisões que vai exigir do lado humano e não do atleta que está apenas pensando em jogar futebol, cuidando do corpo, tendo ali um preparador físico. Isso tudo bem, mas a gente, com o que a gente formou no futebol brasileiro, que é o jogador que com 12 anos, ele já sabe que ele vai ser milionário, já ganha R$1 milhão. E nesse momento que ele tem 12 anos, já começa a se construir um staff desde a base, onde, na parte da imprensa, por exemplo, ele é proibido de opinar, de falar sobre, e não é preparado também ao longo da vida por esse staff. O staff ele está programado para preparar ele fisicamente e deixá-lo sem opinião. Não está preparado para construí-lo como um cidadão. Mas então, Então, isso tudo, nesse momento, faz diferença. E enquanto a gente não voltar para a base do futebol brasileiro, porque é só pensar, por que o Romário chegava antes de uma Copa do Mundo, onde a gente tinha o mesmo lapso de tempo para essa, e falava o seguinte: o Brasil vai ganhar a Copa. Se não ganhar, a culpa não é de todo, a culpa é minha. Mas o Romário, Isso é- cara, além de ter o parte dele, ele tinha o pai dele que formou ele. Claro. O pai dele, porque você tá falando de staff, Mas só o pra- staff ele Isso aí é muito importante, cara.
Cara, o Cantarelli resumiu muita coisa do futebol brasileiro e da masculinidade dentro do futebol também. Hoje, mesmo hoje chega mais cedo do que antes, mas mesmo assim ele já chega quando o jogador mas já então, é uma promessa que já tem uma grana. Quem forma o caráter é casa, quem tá perto. Mas não dá... O pai do Romário botava ele pra treinar com os maiores, Betão, assim, exigia dele. Você pega o Ronaldo. O Ronaldo até 17, 18 anos de idade, ele pegava trem. Sim. Ele tinha dificuldades para enfrentar na vida, ele tinha soluções. Você vê o Ronaldo que é hoje, você conversa com o Ronaldo, um cara extremamente preparado, um cara que entende o peso das coisas, que entende a magnitude das coisas. Ele, não, com 12 anos, ele não foi construir um staff em torno do Ronaldo. O Ronaldo até explodiu no São Cristóvão, até ir para o Cruzeiro, até ir para uma Copa do Mundo em 94, ele era um jogador, uma pessoa normal. Sim. Uma pessoa que tinha que tomar decisões, uma pessoa que tinha que saber se ia pagar uma conta ou não, se ia pegar um trem, ou o que ia fazer com aquele dinheiro, economizar. Se ia conseguir vingar pra salvar a família, pô. Isso, eu não quero que o cara passe necessidade, não é isso. Mas você tendo a necessidade de um staff hoje, o staff tem que se preocupar em não isolá-lo e fazê-lo ser um robô. Já que ele tá chegando mais cedo na vida dele. Tem que preocupar para prepará-lo para tomar decisões. Hoje, os jogadores brasileiros... Cara, tem jogador, eu não posso citar aqui os casos, porque a gente recebe vários deles aqui. Mas tem jogador que impressiona a falta de noção do que tá da acontecendo. realidade fora o campo e bola, Porque cara. a formação como um todo não pensa na formação do cidadão. Exatamente. A gente recebeu há pouco tempo lá pra passar pra vocês. Isso faz com que esses jogadores se afastem do que é seleção brasileira, do que é característica brasileira, do que é ser brasileiro de fato do e peso, carregar uma nação numa Copa do Mas, Mundo. Canta, isso aí cai por terra quando a gente vê as outras seleções com os mesmos problemas da seleção brasileira. Os jogadores vivem nessa bolha. O da seleção francesa, da seleção da Inglaterra. O Olise é criticado por não falar francês nas coletivas. Não, tem exemplos, mas você tem exemplos nos outros. Canta, não, mas Canta, mas você vê o Mbappé. Deixa eu falar um pouquinho, Não, tá, mas o Mbappé. Tá tudo bem, mas e o Vinícius Júnior na seleção brasileira? Sim, tá tudo bem. Ele é esse cara que se posiciona. Ele é um cara que se posiciona. Tô dizendo a construção. A gente tá falando de 2 pontos fora da curva. Mas nesses lugares o cidadão é formado primeiro. Isso é a diferença. Pelo país. Então, a mas diferença a gente... também é essa. E as Mas os jogadores vivem na mesma bolha, Beto. Não, eles vivem na mesma bolha. Mas existe algo acima que dá uma regra. Desde cedo, existe. O Henry... Lembra como o Henry falava da gente, de futebol? Sim, enquanto sim. os brasileiros estão na da rua. geração antiga, Sim, né? mas a França continua educando o povo dela. Não é porque você é pobre que você não dá educação. Aqui a gente não tem. Não, e aqui então, assim, o Estado não dá educação. O futebol brasileiro molda você... A CBF não faz nada. Desde que tem 12 anos. Concordo. E o staff hoje chega mais cedo do que chegava. Só que a questão... Ou você vai ou você joga. Só que a questão pra mim é a seguinte, por exemplo, quando a gente vê os jogadores da seleção com problemas de tomada de decisão, de falar no microfone e tal, a gente vê esses mesmos problemas em outras seleções. E em campo, isso é resolvido. Mas é menos, cara. Eu acho que o Cantarelli tá certo. É a questão da base, cara, de formar a pessoa, o cidadão, assim. Em campo eles conseguem resolver. Então eu acho que o problema é além disso. Eu acho que isso é um problema, sim. Eu acho que os jogadores têm que se posicionar. A gente tá com uma geração... É um problema global. A gente tá com uma geração emburrecida. E acho que a gente os jogadores não dão mais opinião. Não... Eles têm medo de dar opinião. Eles têm medo de dar entrevista. Isso é culpa do staff deles. Isso é culpa da geração deles. E é culpa também de uma geração que foi criada em cima... basicamente do que foi o Neymar, que o Neymar, ele falava muito, ele aparecia, e aí, como acontece em todo lugar, o Mbappé, ele não teve uma petição agora lá em Madrid, pra ele sair do Real Madrid? Ele foi odiado em muitos momentos da carreira dele. A torcida do PSG também odeia ele hoje em dia. Então, ele é um cara que na seleção francesa é querida. Só que assim, a gente viveu muitos momentos com o Neymar como se ele fosse o Judas. Como se ele só ele sofresse. Como se ele não ganhasse nada em troca. E acaba vivendo numa bolha de tipo assim, eu só vou comentar foguinho e parabéns, craque. Se você errar, eu não vou... É muito parça. É muita gente passando pano. E ninguém chegando e falando assim, olha só, você errou nisso aqui, você errou naquilo. Eu acho que a culpa do staff é muito dessa. Amigo de verdade, não chega lá e bate nas costas e fala assim... Mas às vezes tem isso aí no íntimo, cara. O cara não vai fazer... O amigo dele não vai comentar arrebentando ele por um erro que ele tem no comentário do Instagram, pô. Parabéns, você é craque. É o cara que chega e fala assim, irmão, você errou nisso, você errou naquilo. Os jogadores brasileiros são cercados de... parças que ficam botando pra cima o tempo todo e que ninguém chama atenção pra isso, né? Eu concordo 100%. Só uma coisa.
me chamou a atenção quem falou agora, cara. Eu queria dar o crédito aqui pra quem falou isso. Posso lembrar, de repente? Porque eu vi tanta coisa de ontem pra hoje que é assim. O Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, sabe quantos anos o Ronaldinho Gaúcho jogou a última Copa dele? 28, né? 25? Em 2006 era 25? 25. tinha- É verdade, 28 seria... 29, 28 seria em 2010. É isso. Assim, Olha que doideira. é muito legal. Não sabia O disso. mito Ronaldinho, que o Ronaldinho fez, é o maior mágico que eu já vi. Pra mim é um cara que se cuida, se tem um outro tipo de vida, foi a opção dele, cada um tem a sua opção de vida, não é isso. Mas tem que discutir na sociedade brasileira, por que a gente não consegue mais fazer, por exemplo, a idade do Neymar é 34. Você vê o Messi com 38, 39, já. 39. Hoje O assim... Cristiano com 41. Não, e hoje, assim, os e hoje dois, não se discute que o Neymar, que é a última Copa do Neymar. Não pela escolha dele. Ele poderia. O Messi não. O Messi Físico, técnico, tudo. O Messi Parece tá que ele uma falou no Copa- campo pro Formiga lá, né? E não se Entendi discute que não é tá fora. que é a Não, última Copa o dele. Messi. Mas o Messi ele não tá- precisa falar. O Messi tá uma Copa à frente do Neymar. Assim, como se ele jogasse a próxima. E tá claramente mais condicionado do que o Neymar. Claramente. Então, assim, e não é o Neymar, não é o Ronaldinho. Eu acho que a gente tem que olhar por que o futebol brasileiro produz, né? Um jogador que que se acomoda tão rápido. Que chega no auge e aí fala, já deu, ganhei. Então, eu estou falando, a gente tem um problema, eu acho que assim, a gente pode atacar o atleta, o staff do atleta, que é a ponta, né? Vamos dizer, é a ponta do iceberg, a gente vê. Eu acho que o problema do staff é que ele tá chegando mais cedo. Antigamente ele chegava com o cara formado já, quando o cara tinha grana. Agora não. Ele já chega com o cara na base, então ele tá ajudando na formação. Não, ele Mas chega é aquele com o cara- negócio também, o E ela tá mercado. deformando, Mas aquele né? negócio também, o mercado é tão predatório que se esse cara Não tiver, ele vai sobra. rodar. Vai rodar. Vai rodar, como foi o exemplo que você citou do Vasco. Se o cara não tiver um padrinho. E quem traz desde o staff início- é o empresário. É lógico. Agora, só pra corroborar com o que vocês estão dizendo aqui em relação Mas não é a... muita coisa errada? Muita coisa errada. Isso eu queria dizer, pode te falar. E o campo é só a última parte. Então, o isso. Estado entrega esse cidadão deformado já, porque Lógico, não lógico. forma também. Agora, Aí fodeu. agora, E depois por eu vou falar outro da culpa ponto, da- a gente a tá... imprensa tem culpas também. Exatamente, queria falar. eu vou chegar justamente nesse ponto. A gente está batendo muito do ponto de vista interno, ou seja, staff, empresário, familiar, muitas vezes. Quantos pais de jogadores atrapalham a carreira do jogador? Eu posso citar um aqui que poderia ser muito útil ontem. Gerson. E não foi, por conta de decisões equivocadas do seu staff durante o ciclo da Copa. Ou não seria titular no meio-campo ontem? Ele era titular, Não, né? ou não quando, ele, seria- quando ele para de ser convocado. Exatamente. Ou não seria titular no meio campo ontem. Então, assim, agora, do ponto de vista da imprensa e do ponto de vista dos torcedores, tem muita culpa também. Por que eu tô falando que tem muita culpa também? Porque hoje eu não posso nem criticar o jogador A no primeiro jogo e elogiá-lo no terceiro. Eu vou apanhar das duas formas. Eu vou apanhar pelo fã-clube dele, pelos haters dele no primeiro jogo que eu elogiei, e vou apanhar no terceiro pelo fã-clube dele, que eu critiquei. Então, assim, as pessoas pararam de ter senso crítico e analisar o que está acontecendo para terem opiniões prévias e, meu amigo, não importa o que o Beto, o que o Cantarelli, o que o Enzo, o que o Matheus vai falar aqui no Charla. Não importa. Ele vai ser contra se o que eu falar sobre o Neymar. Ele não vai... Nunca. As pessoas pararam de ter o senso de olhar e falar assim... Quero aprender. Não. Quero entender. Não, caramba. Puta, só Caramba, eu nunca tinha pensado por esse ponto. Essa frase era normal. Essa frase era normal. Quando você via um comentário... De alguém que tem um conhecimento maior que o seu. Não, e eu não tô querendo bancar aqui de inteligente, de acima da média. Muito possivelmente tem muita gente no chat que vai entender mais, muita gente que vai entender menos do que eu de futebol, ou que o Enzo, o Cantarelli, o Beto. Isso pode acontecer. Mas a partir do momento em que essas pessoas utilizam o argumento de você já jogou uma bola? Você não... Por exemplo, a gente tem um técnico que ganhou 5, 6 Champions League, ganhou os principais clubes do mundo e errou pra caralho durante a Copa inteira. E a gente não podia falar. Por quê? Porque ele tinha um currículo. É lógico que ele vai ter um currículo maior que o nosso.
Agora, não é no que você vai a um restaurante francês aqui do lado e o prato tá ruim, que você cozinha melhor que o cara. Não, mas ele pode ter feito um prato ruim. E é a mesma coisa na seleção brasileira, mesma coisa no clube de futebol. Isso é verdade. Isso é verdade. O Ancelotti ele errou muito nessa Copa e eu espero que ele não erre nas próximas convocações, nos próximos jogos, nesse ciclo. Então, vamos ver o que vai ser aí. Se você tá chegando agora, se inscreva, deixe seu like, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Bora pra cima, valeu!